Hoje, 12 de julho de 2016, estamos entrevistando pelo projeto História Oral do TRT 18 o juiz Norton Hummel, juiz classista aposentado. Bom dia, doutor Norton, tudo bem? Bom dia, tudo bem. É com muito prazer que eu estou aqui. Doutor Norton, em que data e local o senhor nasceu? Eu nasci numa cidadezinha aqui, uma cidadezinha, uma cidade até grande hoje, Catalão, no sul do estado de Goiás. Minha família toda, a origem é de lá, somos goianos, mas mudei muito jovem para Goiânia. Eu vim para Goiânia, eu tinha 5 anos de idade. Então, praticamente sou goianiense, não só de direito, porque recebi um título de cidadão goianiense, como de fato, eu fui criado em Goiânia, né? Doutor Norton, qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Tanto meu pai como minha mãe são goianos, são todos de Catalão. Agora, eu tenho origem, a minha família, Hummel, é alemã. Meu bisavô era alemão, meu avô, já descendente muito próximo, mudou de São Paulo para Goiás, foi ser fazendeiro no município de Catalão. Meu pai é família totalmente goiana. Que memória o senhor traz da sua infância e adolescência? A infância, os tempos eram outros. Muitas dificuldades, pouca evolução, dificuldades financeiras da família. Mas uma coisa eu trago uma memória muito grande, era a preocupação que minha mãe e meu pai tinham de nos dar uma educação boa. Tanto que eu sou formado pelo Colégio Salesianos, os padres salesianos. E a minha irmã estudava no Colégio Santo Agostinho. Minha mãe preocupava muito com a nossa formação cultural. E isso realmente me ajudou muito na minha vida. Quando criança adolescente, o que o senhor aspirava a ser ao tornar-se adulto? A minha luta era sempre por dias melhores. Eu sempre tive na mente que você tinha que evoluir sempre. Quando criança, ainda pequeno, não tinha assim uma formação nenhuma. Agora já adolescente, sim. Eu fui trabalhar muito cedo, com 16 anos, eu já era office boy da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás. Isso talvez tenha contribuído muito com a formação minha por lado do direito, né? Porque eu via inquéritos, eu via tudo da polícia, e lá eu fiz uma carreira também. Isso contribuiu muito, né, com a minha formação profissional. Quais os planos o senhor tinha em mente para o seu futuro profissional ao deixar a faculdade? Quando eu deixei a faculdade, desde o 4º ano, naquela época, existia a figura do solicitador acadêmico. Assim que você se matricular no 4º ano, você já se inscrevia na Ordem dos Advogados do Brasil, na qualidade de solicitador. E assim eu fiz. E atuei em todas as faixas do direito. E assim que eu formei, eu fui convidado pelo ministro José de Aquino Porto para pertencer aos quadros de assessoria da Federação das Indústrias. E lá, sim, eu tomei conhecimento do direito sindical, da justiça do trabalho. Aqui em Goiás? Aqui em Goiânia, em Goiânia. E foi ali que eu acho que começou meu interesse pela justiça do trabalho. Qual faculdade o senhor faz? Universidade Federal de Goiás, a famosa Rua 20. Em que ano? Porque é uma das faculdades mais antigas do país, que ela foi transferida da antiga capital de Goiás Velho para Goiânia. Então era uma faculdade tradicional. Foi a célula da Universidade Federal. Em que ano, doutor Norton? Eu formei em 1967. Eu formei. Vamos fazer 50 anos agora, o ano que vem. Doutor Norton, poderia nos falar de suas experiências profissionais antes de fazer parte do quadro da Justiça do Trabalho? Como eu disse, como solicitador acadêmico, eu atuava muito na área criminal, porque é a força do meu trabalho na Secretaria de Segurança Pública, onde eu fui escrivão de polícia, eu fui identificador. Então, eu me apaixonei muito pelo direito penal. Atuei grande parte do direito penal como solicitador acadêmico. Assim que eu formei, eu instalei um escritório em Goiânia, ali na Praça do Bandeirante, e comecei a atuar na área civil e comercial. Aí foi uma época também, porque naquela época o advogado não tinha aquela especialidade na área do direito, ele era advogado, tinha que atuar em todos os setores.
E quando eu fui para a Federação das Indústrias, aí sim, eu direcionei mais a minha atuação na área do direito sindical e do direito trabalhista. Foi aí que me despertou o conhecimento todinho que eu consegui adquirir sobre a justiça do trabalho. Como a magistratura surgiu em sua vida? Como se deu seu ingresso na Justiça do Trabalho e em que ano? Como eu disse, como eu era assessor na Federação das Indústrias, e em Goiânia tinha uma junta de conciliação e julgamento, e normalmente pela representação classista, eu ajudei várias e várias vezes a formar esse processo da escolha do classista. E ali me despertou a curiosidade. Eu queria ser também, então, membro da Justiça. Mas para isso eu tinha que ter um sindicato, eu tinha que ter a entidade para me indicar. Foi aonde eu formei o sindicato dos servidores do SESI, do SENAI, do SENALBA. Eu fundei o SENALBA no ano de 1980. Fundei uma federação interestadual de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Aí eu criei as condições de ser indicado para disputar em lista tríplice o cargo na Justiça do Trabalho. E o que me despertou não foi nem a junta de conciliação. Embora eu tenha sido nomeado em 86, naquela época vogal de junta, não era ainda juiz e classista, era vogal. Eu fui suplente de vogal da junta presidida pelo Dr. Platão, inclusive. Era a segunda junta de conciliação e julgamento de Goiânia, né? E aí me despertou, eu falei, não, eu quero ser juiz do tribunal, eu não quero ser da junta. E foi aonde eu disputei pela primeira vez, em 88, lá em a 10ª região, e fui nomeado suplente lá na 10ª região. E várias vezes convocado, atuei por quase 2 anos na 10ª região como juiz. Doutor Norton, o TRT 18 foi instalado em 30 de novembro de 1990. Poderia falar sobre a transição do TRT da 10ª região para o TRT 18? Poderia nos falar sobre a criação do TRT Goiás? Quem postulou essa ideia? Quem foram os principais personagens? É com muito prazer que eu respondo isso, porque eu acho que existe a história, ela não pode ser inventada nem mudada. Então, aqueles partícipes dessa história têm que ser sinceros ao falar, a contar essa história. E eu não vou fugir dessa regra, eu vou contar aquilo que realmente eu vivi e que eu passei. As dificuldades eram muito grandes quando você não tem um tribunal no local onde você atua. É difícil para os advogados, é difícil para as partes, custa muito mais caro, que qualquer recurso você teria que ir a Brasília e tal. O que acontece? Então, criou-se aqui a ideia, porque antes de 88 não existia, a Constituição de 88 veio facilitar muito a criação da 18ª região, porque previa na Constituição que deveria haver pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada estado. Mas antigamente não era isso, era a vontade do TST de criar ou não criar esses tribunais. Mas então você tinha que dar um passo, você tinha que dar um pontapé inicial nisso. E o pontapé inicial disso foi um ofício da Federação do Comércio do Estado de Goiás, assinado pelo ministro Elias Mufaiso, pedindo a criação de um Tribunal Regional do Trabalho para Goiás, endossada pelo ministro José de Aquino Porto. Portanto, foram 2 entidades patronais que deram início ao pedido de coisa. Com isso, criou-se uma comissão extraoficial aqui na região e que foi capitaneada pelo juiz Zênio Galarça Lima. Esse sim, para mim, na minha ótica, é o verdadeiro baluarte criador do Tribunal da 18ª Região. O Enio enfrentou todos os óbices existentes na época, e não foram poucos. Não quero aqui nominar nenhum deles, mas teve muita gente contra a criação do Tribunal da 18ª Região. E o Enio brigou com todo esse pessoal até chegarmos em 88, com a Constituição, nos facilitou muito a criação da 18ª Região, porque aí já previa que deveria haver, já era imperativo, e facilitou um pouco, então, a criação do tribunal. Mas eu atribuo
essas pessoas. Primeiro, os ofícios que chegaram pedindo ao TST, partiu da Federação do Comércio e endossado pela Federação das Indústrias. E depois a atuação do N. Galarça Lima na Comissão Procriação do Tribunal. Doutor Norton, percebe que antigamente os sindicatos, ele tinha uma força muito grande. A gente vê isso que a maioria dos tribunais foram criados a partir da sugestão e da luta dos sindicatos. E hoje, como está a atuação dos sindicatos? O senhor participa de algum? Participo. Eu sou presidente de uma federação de trabalhadores na área da educação e cultura. Presida a FITEDECA, ela tem abrangência no estado de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Por que as entidades tinham esse poder, aparecia muito na Justiça do Trabalho? Porque antes, inclusive aqui em Goiás, da criação da própria 10ª região, que nós pertencíamos à 3ª região, que era Minas Gerais. Para se instalar uma junta de conciliação e julgamento numa cidade como Goiânia, que era uma capital, se não fosse o apoio dado pelas entidades sindicais, não se instalava. Porque, como sempre, a Justiça do Trabalho foi considerada financeiramente, pelos órgãos públicos, a justiça isolada, como inclusive está acontecendo hoje, parte financeira. Então, as entidades sindicais é que providenciavam os móveis e fazia em termos de comodato com a Justiça do Trabalho. Então, a força... E tudo isso em função de quê? Da representação classista que existia dentro da Justiça do Trabalho. Então, eu vejo que hoje essa perda de força é uma perda de força política, né? Porque, na realidade, as entidades sindicais não se enfraqueceram, não. Pode ser com relação a um assunto ou outro, mas não, pelo contrário, hoje a entidade sindical é muito mais forte que antigamente. Hoje ela é uma entidade que ela é ouvida, tanto é que não se faz nada sem discutir, tanto com o patronato como com também os empregados. Então, eu creio o seguinte, era pela falta de recursos financeiros que a Justiça não tinha e era suprida pelas entidades sindicais. Doutor Norton, o senhor fez parte da composição inicial do tribunal, portanto, um dos nossos pioneiros. Quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos magistrados iniciantes? Como foi colocar essa máquina para funcionar? Muito difícil, podem ter certeza. Eu tenho até, de vez em quando eu brinco, eu vim aqui ao tribunal, vendo as instalações hoje, e lembro de um ditado, você fala assim, quem chega primeiro bebe água limpa, mas aqui foi o contrário. Quem chegou primeiro teve que fazer o poço, encontrou lamas, encontrou barros e teve que procurar água limpa para poder tomar. Então, na época, para se instalar um tribunal, o TST nomeava uma comissão e nomeava um encarregado do TST para se dirigir à região e tomar todas as primeiras providências. Qual seria? A primeira delas, local de instalação do tribunal, providenciar um regimento interno que fosse votado, coisa, e pessoal. Uma cidade como Goiânia, que tinha 5 juntas em atuação, pouquíssimos funcionários, como é que ia funcionar? Então, foi o primeiro concurso, tinha que ter o primeiro concurso e procurar com as autoridades, tudo, até um local. Goiânia não se dispunha nem para alugar um prédio onde comportasse um tribunal. Então, isso tudo foi muito difícil. Local para essa comissão do TST funcionar. Aí é onde as entidades sindicais também participaram. A Federação das Indústrias cedeu um andar do edifício Albano Franco para funcionar a comissão de instalação do tribunal, gratuitamente. Onde era isso? Ali na Araguaia, no final da Araguaia, da Mutirama, aquele prédio do SESI ali, o 4º andar foi cedido para a comissão. Ela atuou ali dentro, com a nossa participação, porque eu era funcionário lá da federação. Então, você vê que as dificuldades eram imensas. Local, com muita dificuldade, nós encontramos aquele prédio da Avenida Portugal. Era no antigo INCRA, estava no... Aí nós conseguimos aquele prédio e locar também um andar ou 2 andares ali na Vila Nova também, onde foi a parte administrativa do tribunal. Então as dificuldades foram imensas, imensas mesmo. Mas, e outra coisa, até por falta de experiência, porque na realidade a composição original do tribunal
ela tinha do juiz Josias, classista, eu e o Sebastião Renato, os únicos que já tinham participado de tribunal. E o Maldonado, a Yalba, o Platão, nunca tinha participado nem como convocado, nada de tribunais. Então, isso tudo dificultou. A pessoa, os assessores, você tinha dificuldade de encontrar alguém capacitado para ser o seu assessor, que faltava essa mão de obra no estado de Goiás. Mas, graças a Deus e a paciência de muitos nos setores, o tribunal foi instalado e é o que é hoje. Doutor Norton, os juízes classistas já não existem mais na Justiça do Trabalho. Como o senhor avalia o fim da representação classista na Justiça Trabalhista? Na minha ótica, um retrocesso. Porque a Justiça do Trabalho, ela é uma justiça diferenciada. Hoje ela é uma justiça comum para mim. Na minha ótica, respeito as opiniões em contrário. Mas ela era baseada em 3 princípios: a celeridade, o poder normativo e ser tripartite. Hoje o poder normativo não existe mais na Justiça do Trabalho. Tripartite não existe mais. Então, para mim, hoje a Justiça do Trabalho é uma justiça comum. Não tem razão de ser diferenciada mais. Então, eu acho que se perdeu muito com a extinção do classista da Justiça do Trabalho. A perda que eu digo da Justiça do Trabalho para a extinção do classista é que a conciliação. Nada melhor de uma ação é a conciliação. Quando as partes saem todas elas contrariadas, é porque houve um bom acordo. E a Justiça do Trabalho é exatamente isso, que os classistas faziam isso com maestria. Agora, se havia erro na composição do classista, da nomeação, das suas funções, deveria corrigir isso. Nunca tirar a coisa que realmente diferenciava a Justiça do Trabalho, que era a tripartite. Portanto, eu acho que ela perdendo essa característica dela, de social, que era a conciliação, ela perdeu muito, muito, muito com a extinção do classista. Doutor Norton, em 1999, Antônio Carlos Magalhães, na época presidente do Senado, articulou o fim da justiça trabalhista. Aquilo fez com que juízes, servidores, procuradores e advogados que militavam na seara trabalhista se unissem em defesa da justiça do trabalho. O senhor acompanhou aquele momento? Fale-nos, por favor, sobre aquele período. Eu acompanhei muito, por sinal, fazia parte da diretoria da Associação Nacional do Juiz Classista e nós acompanhamos de perto todo esse movimento político. Eu até não atribuo ao senador Antônio Carlos Magalhães como o articulador de acabar com a Justiça do Trabalho, não. Porque, na realidade, os juízes togados, não digo todos, principalmente aqui em Goiás não era assim, os classistas eram muito bem respeitados pelos togados aqui, com algumas exceções, né? Mas em grande parte do país, os togados e associações dos juízes do trabalho eram contra a representação classista. Eles sim que articulavam para a extinção do classista. O Antônio Carlos Magalhães apenas fez uma jogada que eu não sei porquê. Houve uma discussão entre a Associação dos Juízes Classistas da Bahia, com ele na qualidade de senador, lá, uma briga política por lá, e ele quis vingar então, porque na realidade o que acabou com a representação classista na época foi um projeto do Roberto Freire, porque até então já estava tudo acertado que ia terminar a representação classista nos tribunais e no TST, mas nas juntas, que chamavam juntas na época, iriam continuar. Na hora da votação, eu estava presente, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, substituíram esse projeto pelo do Roberto Freire, que acabava simplesmente com a representação classista, e foi aprovado. Então, naquela época, se houvesse realmente o interesse dos togados da Justiça do Trabalho e manter a Justiça, ela, na sua plenitude, com a participação tripartite, tudo, não teria acontecido nada com a Justiça do Trabalho, como não aconteceu. Mas
tudo isso foi orquestrado dentro da própria Justiça do Trabalho para a extinção da representação classista. Portanto, eu não atribuo que o Antônio Carlos Magalhães articulava para acabar a Justiça do Trabalho, não, pelo contrário. Ele foi um instrumento usado pelos togados para acabar com a representação classista. E aqui em Goiás, o senhor lembra do movimento que fizeram aqui contra aquela articulação toda? Contra o quê? Aquela articulação que houve lá em Brasília. O senhor lembra do movimento que juntou servidores, juízes, procuradores, a doutora Alva ali na frente? Eu realmente não lembro, não. Servidores indo a Brasília. Não, eu não lembro. Isso foi muito mais um movimento interno do que externo. Sim, eu já não pertencia mais ao tribunal, não participei e realmente não tenho condição de falar sobre isso, não. Doutor Norton, como o senhor avalia a relação da sociedade goiana com a Justiça do Trabalho hoje? Eu acho o seguinte, ela é muito polêmica também. Como se fala, se você olhar o patronato, ele entende que a Justiça do Trabalho é benéfica ao trabalhador. Se você for conversar com o trabalhador, ele acha que a Justiça do Trabalho ela beneficia muito mais o empregador do que a ele próprio, até pela demora das decisões, de tudo. Então isso é muito polêmico. Mas eu, na minha ótica, eu acho o seguinte, é extremamente importante, sim. E a sociedade sempre ganha, ela nunca perde com isso. Ela ganha em todos os sentidos, ela ganha no sentido de oferecer mais empregos, ela ganha no sentido de oferecer uma prestação jurisdicional mais rápida. Então eu acho que ela tem que ser harmônica entre si, porque todos ganham com isso. A Justiça do Trabalho atende à sociedade? Tranquilamente, principalmente se você analisar a justiça no Brasil, a justiça civil, a justiça criminal, que é muito complicada. Então, nesse ponto, a Justiça do Trabalho está à frente de todas elas. Doutor Norton, é comum ouvir as pessoas falarem que a Justiça do Trabalho é uma justiça pró-empregado, que sempre dá maior ganho de causa aos trabalhadores. Por que há essa sensação na sociedade e por que a Justiça do Trabalho se difere tanto da Justiça comum? Bom, ela se difere por isso que eu digo, pela celeridade. É a principal coisa. E diferia muito mais ainda quando era tripartite. A decisão era tomada por 3 juízes, não por um só. Hoje, não tendo isso, mas ela continua sendo diferenciada. Pela sua celeridade ainda, né? Agora, com relação a essas reclamações, o que eu penso é o seguinte, porque na realidade o empregador não se preocupa preventivamente em se preparar com a relação de trabalho com os seus empregados. E quando ele é acionado na justiça, ele procura qualquer profissional para poder defendê-lo lá dentro. Então eu considero o seguinte, determinadas ações que eles reclamam, muito mais por falta de uma defesa correta do que jogar a culpa na Justiça do Trabalho, dizendo que ela é uma justiça protetora do trabalhador. Muito pelo contrário. Eu, como juiz, eu me lembro muito bem, se você naquela época minha, você fazia uma estatística que normalmente as sentenças de primeiro grau, na matéria de fato e tudo, ela atingia mais ou menos 65% a 70% para o trabalhador. Quando ia para o tribunal, invertia. O patrão ganhava muito mais do que o trabalhador, porque aí eu sentava no processo legal. Então eu atribuo isso. É a falta de prevenção do próprio patrão que leva ele a essa situação. Doutor Norton, hoje, a Justiça do Trabalho hoje é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Eu não sei ainda ao que se deve a isso. Por ela ser uma vara especializada, ela tem esse princípio da celeridade, quer dizer, da distribuição dos processos, mas ela poderia ser muito mais célere. Quer dizer, se ela fosse atendida nas suas necessidades financeiras, de instalar mais juntas, de um quadro de pessoal maior, e também encontrasse um mecanismo onde desse privilégio e atenção à conciliação.
Criou-se as juntas de conciliações prévias que não foi para frente. Mas isso poderia ser criado, uma conciliação, no âmbito da própria Justiça do Trabalho, facilitaria muito mais ainda as decisões. Então, eu acho o seguinte, que ela tem que sempre procurar ampliar essa justiça. Um exemplo é aqui em Goiás. Hoje, a indústria, o comércio, a economia do Estado, ela se interiorizou muito, está muito no Estado interior. E a Justiça do Trabalho, são poucas as cidades do Estado de Goiás que têm varas do trabalho. Então, é essa dificuldade financeira que ela encontra, que ela deixa de ser mais célere do que é. E eu concordo plenamente. Apesar de tudo isso, ela ainda é a justiça mais célere que tem no país. Doutor Norton, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, por alguns anos foi considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. O senhor esperava que o TRT de Goiás crescesse a esse ponto? Eu esperava, sim, porque a própria história ela exige esse tipo de crescimento. Eu acho até que foi um crescimento meio tímido com relação a outros estados. Depois da criação da 18ª região, nós temos hoje 24 regiões no país. Quer dizer, são 6 regiões criadas. E eu tenho a oportunidade de conhecer Mato Grosso, principalmente. Lá se evoluiu muito, pelo menos o fórum trabalhista de lá, foi muito mais rápido do que o nosso aqui. Nós estamos ainda lutando até hoje para consolidar a parte física do tribunal. Agora, isso com muito esforço dos presidentes, de tudo, e as dificuldades inerentes à própria nação. Agora, eu esperava que ela crescesse sim, porque a sociedade exigia isso e os presidentes acompanharam essa exigência da sociedade. O nosso regional está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que a continuidade administrativa e a eficiência de nossos magistrados e servidores são os destaques do nosso tribunal. O senhor concorda com essa afirmativa ou apontaria outros fatores? Não, eu acho que poderiam ser mais afoitos, poderia ser atuar mais na área política para poder ser beneficiado na área administrativa. Embora eu concorde plenamente que é um esforço feito de grande valia de todos os presidentes que passaram, mas um se destaca mais do que os outros. Isso é natural, uma coisa. Uns são mais afoitos, uns têm maiores conhecimentos. Então, se você fizer uma análise, eu acho o seguinte, tem que ser um pouco mais afoito, porque senão não consegue as coisas. Doutor Norton, na sua opinião, a Justiça do Trabalho mudou de perfil nos últimos anos? Muito. Ela era uma, hoje ela é outra. Quer dizer, não tem como dar uma outra resposta, se ela não mudou. Mudou. Agora, se mudou para bem ou para mal, aí é questão de juízo de cada um. Eu entendo que seja para mal, outros já entendem que seja para bem. Mas que ela mudou, não tem dúvida nenhuma. A extinção da representação classista e praticamente o não uso do poder normativo dessa justiça deixou ela totalmente mudada. Doutor Norton, o senhor percebe alguma semelhança nesse processo de desmantelamento, ou melhor, essa tentativa de enfraquecimento pelos quais a Justiça do Trabalho passa hoje com aqueles de 1989, quando Antônio Carlos Magalhães lutou pela extinção desta especializada? Por que a Justiça do Trabalho incomoda? O senhor teme o fim da Justiça do Trabalho? Temer o fim da Justiça do Trabalho, eu não temo. Mas que ela deve mudar, eu acho que chegou a hora de se pensar. Eu não concordo em dizer que seja a mesma situação de 99. 99, o objetivo não era nem acabar com a Justiça do Trabalho, era acabar com a representação classista. Não vamos misturar as coisas de forma alguma. Eu vivi a época e falo de alto e bom som. Não existia nada que ameaçava naquele momento acabar com a Justiça do Trabalho. Existia sim, acabar com a representação classista. Tanto não vejo similitude nenhuma
do acontecimento daquela época ou de hoje. Hoje é muito mais a parte financeira, aonde a Justiça do Trabalho mostra que ela é fraca no âmbito do poder da União. Ela é fraca, ela não tem quem a defende mais. Ela não tem dentro dela o corpo do patrão e do empregado que fazia coro na hora que precisa para poder a existência dessa justiça. Portanto, eu acho sim, a situação é totalmente diferente. Agora, a Justiça do Trabalho, ela corre risco? Eu entendo que sim. Mas então ela tem que agir antes desses riscos levarem ela à sua extinção. Por que ela incomoda tanto, doutor? Ela não incomoda. Eu acho que a questão de falar que incomoda quem? O jurisdicionado? Pelo contrário. Ela atende. Ela incomoda o quê? Eu não vejo aonde que ela possa incomodar, a não ser analisar pela parte financeira, de dizer que ela não precisa, porque gasta muito, um processo hoje custa um preço absurdo. A não ser que seja só por esse lado. Porque, na realidade, eu não vejo o incômodo da Justiça do Trabalho de forma alguma. O jurisdicionado, se fica alegre ou triste com a sentença, mas ele recebeu a prestação jurisdicional. Então, ela não incomoda. Eu não vejo que você está incomodado com isso. Doutor Norton, o senhor foi magistrado dessa corte e hoje atua como advogado. A partir dessas experiências, que palavras deixaria um magistrado que está iniciando sua carreira na área trabalhista? Eu digo ao magistrado o seguinte: respeite as partes. Porque quando elas chegam ao Poder Judiciário, elas chegam enfraquecidas. Já, todas elas, tanto o reclamante como o reclamado. Então, o magistrado tem que ter essa competência de saber respeitar essas partes. E, acima de tudo, respeitar também aquele que é colaborador da justiça, que é o advogado. Assim agindo, ambas as partes, como o jurisdicionado tem que respeitar o juiz, o advogado tem que respeitar o juiz, eles também têm o direito de serem respeitados. O magistrado que atua nessa faixa, ele está fadado sempre ao sucesso. Na sua opinião, quais são os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que esta corte ainda tem pela frente? Tudo se esbarra no problema financeiro. Quais são os desafios? Ampliar as varas de trabalho nas cidades, já um certo movimento que exige essa presença da Justiça do Trabalho lá. Goiânia, por exemplo, é insuficiente o número de varas que já tem em Goiânia. Aparecida, Anápolis. Agora, tudo isso esbarra em quê? Na parte financeira. Aí é que nós temos que analisar não só mais o interesse da Justiça do Trabalho, mas do próprio país, que situação econômica ele se encontra. Aí a atuação do presidente ou dos órgãos administrativos do tribunal encontra essa grande barreira, que é a parte financeira que o país passa. Doutor Norton, como o senhor avalia a relação da Justiça do Trabalho hoje com os advogados? Existe algum obstáculo? Não, eu não tenho muito condição de responder essa pergunta, porque há alguns anos eu estou afastado das audiências, embora eu estou na vida jurídica ainda, eu atuo hoje muito mais na área sindical. Então não tenho, mas por informação, porque tem um escritório com advogados do escritório que atua efetivamente, inclusive minha filha, que realmente existe um respeito muito grande da parte do magistrado, uma harmonia muito grande nesse sentido. Então eu não tenho, como eu não tenho condição de fazer uma avaliação profunda, mas por ouvir dizer, eu acho que não existe esse problema de relacionamento entre a magistratura e a advocacia. Quando vem em sua cabeça o nome TRT, considerando todos os anos de prestação de serviço à instituição, o que lhe vem à mente? Veio à mente um sonho realizado. Porque lá na década de 80, quando iniciou-se a luta pela criação de um tribunal aqui, era tido como sonho. Mas nós somos daquele que, quando você está sonhando, você está vivo. O sonho é a prova material que você está vivo.
E quando você vê o sonho realizado, mais ainda. Então hoje, quando eu passo aqui por essas ruas e vejo as construções do TRT, vejo a ampliação da própria Justiça do Trabalho, eu me sinto bem, sinto que realmente nós estávamos certos, aquela pleia de pessoas daquela época estavam certas em lutar pela criação do tribunal. Dr. Norton, o objetivo deste projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a Justiça do Trabalho em Goiás. Que mensagem o senhor gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esses depoimentos? Eu digo, olhando nos olhos de você, que no futuro estará vendo esses depoimentos. É que seja sempre você mesmo, lute sempre pelos seus ideais, porque é muito bom você chegar lá no final, um descendente seu saber que você participou da luta, você participou da criação de um órgão que hoje é vitorioso. Enquanto magistrado, aconteceu algum fato inusitado que ficou na sua memória e que possa compartilhar conosco? Eu até pensei muito nisso, que você falou, mas não tem. Houve muitos acontecimentos, evidente, no dia a dia, das reuniões, nos julgamentos, nas discussões de voto entre o pleno, mas isso são coisas corriqueiras que acontecem, nada marcante assim, nenhuma briga, nenhuma desavença, de forma alguma, nada disso, né? Nós tivemos várias passagens que nos engrandecem muito. Por exemplo, eu fui o primeiro juiz classista a ser designado pelo pleno para saudar um novo presidente do tribunal. Isso não acontecia no país inteiro, aconteceu aqui com a gente, né? Eu fui o primeiro juiz classista que presidiu a comissão de vitaliciedade dos juízes togados, a primeira comissão que teve de avaliação. E isso tudo era o quê? Era o respeito que os togados, principalmente os juízes Otávio Maldonado, Sebastião Renato, Francisco Guedes, a doutora Ialba e o Platão, tinha com a nossa pessoa de juiz classista. Era um respeito mútuo existente na época. Isso nos envaideceu muito na época e é o que nós deixamos registrado. A nossa participação e o respeito que tivemos dos nossos colegas. Doutor Norton, o senhor chegou a atuar nas varas de conciliação, nas juntas de conciliação? Por poucas vezes eu fui convocado pelo Platão para atuar, porque quando o titular não vai, muito pouco. Agora atuei mais no tribunal. Qual a diferença da atuação do juiz no tribunal e nas juntas? De água para vinho. É completamente diferente as atuações. Você na vara, antigamente junta, que até hoje eu me traio, eu falo junta, você se preocupa muito com a conciliação. Você olha a parte do direito, mas você se preocupa muito com a conciliação e resolver o problema ali, que no litígio termine ali. No tribunal é diferente. Lá você vai olhar o direito. Se o empregado tem direito, você dá o direito para ele. Se ele não tem o direito, você não vai dar o direito para ele. Por você ser representante do empregado, não lhe obriga a votar sempre com o empregador, com o empregado. Então, a atuação é totalmente diferente. Não pode nem comparar uma com a outra. Qual que o senhor gostou mais de atuar? No tribunal. Até pela formação minha de advogado, é onde realmente eu atuei aplicando os meus conhecimentos. Eu tenho um fato, que isso aí caberia até na pergunta anterior, um fato que aconteceu marcante na minha vida. Eu guardo essa ata até hoje. A primeira correição que teve aqui do tribunal, feita pelo ministro Ajuricaba, que era o vice-presidente do TST, a primeira correção que ele veio fazer aqui, numa sessão do pleno, ele pegou 2 votos meus e disse, né, com essas palavras: não deveria estar surpreso, mas estou surpreso, vendo aqui um voto brilhante do juiz fulano e tal,
no caso era o meu, votando contra o trabalhador, mas num fundamento do direito brilhante. Eu quero registrar esse fato. Isso para mim foi um troféu, porque na realidade eu tinha na minha cabeça que eu era magistrado. Embora eu representasse o empregado, eu dava a ele o direito que ele tinha, como eu tirava o direito que também tinha do empregador. Esse é um fato que eu guardei como um troféu para mim. Guardo essa ata da época exatamente com isso. Doutor Norton, que pergunta não foi feita nessa entrevista que o senhor gostaria de deixar registrado? Não, você fala assim, o que o senhor tem a dizer da eleição do primeiro presidente? Doutor Norton, logo após a instalação do tribunal, veio a definição do primeiro presidente. O que o senhor tem a falar sobre isso? Realmente, naquela época era tradicional, o juiz mais antigo era sempre o presidente, o primeiro presidente. Tanto é que o juiz instalador era o mais antigo, foi o Maldonado. Então, logicamente, seria a eleição do Maldonado para o primeiro mandato daqui. O que nós chegamos, numa conversa entre eu e o doutor Josias, nós chegamos à conclusão que o Maldonado encontraria muita dificuldade pela falta de conhecimento dele com as autoridades de Goiás, tudo isso para poder a implantação do tribunal. E o Guedes era um advogado, um professor, um elemento extremamente conhecido, ex-presidente da OAB, extremamente conhecido de trânsito livre no meio político do estado de Goiás. Então nós fomos até o Sebastião Renato e conversamos com ele a respeito disso. Seria até uma homenagem a ele, que era um juiz da terra, do goiano aqui. Eles abririam mão do mandato agora e entregariam esse mandato ao Guedes, que estava na terceira colocação da ordem de coisa. E o Sebastião Renato nos levou até o Maldonado e lá nós conversamos, o Maldonado aceitou. Então essa foi a coisa. Quer dizer, uma homenagem, primeiro uma homenagem a Goiás, e depois a facilidade que tinha do Guedes fazer a instalação do tribunal. Como na realidade foi feito. Porque o Guedes, hoje, se nós estamos nesse espaço aqui, tudo isso graças à atuação do Guedes, juiz do Guedes. Porque foi ele que comprou toda essa área daqui, instalou o tribunal modestamente naquela época, mas a aquisição foi na gestão dele. Quem é Norton Hummel, na opinião de Norton Hummel? Eu acho que eu sou uma pessoa comum, que enfrentou muitas dificuldades na vida, mas me considero um vitorioso. Tenho uma família hoje que me orgulha muito, tenho 3 filhos, 7 netos, né? Procurei dar a eles aquilo que eu recebi de meus pais, que foi a educação, e parece que consegui. Então, chegar aonde eu chego, com a idade já de 76 anos, ainda podendo participar de alguma luta, de alguma coisa ainda em prol de uma sociedade, me envaidece, sim senhor, me envaidece um pouco. Doutor Norton, o que é a vida? Eu entendo que a vida é um espaço de tempo entre o nascimento e a morte, aonde nos dá a oportunidade de fazermos o bem ou o mal. Portanto, esse é o meu conceito de vida. Doutor Norton, a Escola Judicial, em nome do TRT 18, lhe agradece imensamente pelos seus depoimentos. Muito obrigado. O senhor ficará para sempre na memória desse tribunal. Eu relutei um pouco, eu te confesso que eu relutei um pouco a dar esse depoimento. Acho que fomos preteridos, os juízes classistas foram preteridos em muitos momentos da história desse tribunal. Mas eu vi que era uma bobagem minha. Aquilo que a gente sabe, a gente deve passar pela frente. Não deve ter a vaidade e nem das coisas pessoais. Isso são pessoais. Agora, institucional, é isso que eu tentei fazer, de passar um pouco da verdade do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Muito obrigado. Obrigada.